Olá, pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo do professor Arineu. Vamos, nesse vídeo, resolver algumas questões sobre o descritor 19 do SPAES, que trata de juros simples. Vamos lá. Essa primeira questão, ele diz o seguinte: suponha que um capital seja aplicado a juros simples a taxa mensal de 8%. A fim de que seja possível resgatar-se o triplo da quantia aplicada, tal capital deverá ficar aplicado por um período mínimo de... Então, vamos aqui a alguns conceitos iniciais. O que é o juro, né, pessoal? O juro é uma compensação, né, financeira por uma aplicação ao longo de um determinado tempo. Então, nós temos aqui o juro, ele é calculado em cima de um capital, uma taxa percentual e um período. Então, ele é uma compensação em cima desse capital aplicado. E vai ser medido de acordo com a taxa que vai ser aplicada a cada período e o tempo de aplicação, ok? Então, no caso aqui do nosso problema, nós queremos saber qual é o tempo mínimo que deve ser aplicado um certo capital a uma taxa conhecida de 8% ao mês, né, uma taxa mensal, de modo que a gente resgate o triplo da quantia aplicada. O resgate aí, pessoal, ele está falando do montante, que é um outro conceito. O montante é o valor do capital acrescido do juro. Então, eu tenho aqui, o juro vai ser calculado em cima do capital, da taxa e do período, e o montante é o capital somado com o juro. Então, eu quero resgatar aqui o triplo daquilo que foi aplicado. Então, no nosso problema aqui, o montante ele deve ser o triplo do capital. Ora, substituindo aqui na nossa fórmula, eu tenho que 3C é igual a C mais J. Vou descobrir aqui quanto deve ser o juro. O juro vai ser 3C menos C, ou seja, 2C. Então, pessoal, para que a gente resgate o triplo da quantia aplicada, o juro tem que ser o dobro do capital. Ok? Então, vamos calcular esse juro. O juro ele vai ser capital vezes a taxa vezes o período. Essa fórmula aqui, pessoal, é do juro simples, ok? O juro simples, qual é a característica dele? A taxa percentual, ela incide sempre sobre o capital inicial. Então, para cada período, ele vai ser acrescido sempre a mesma quantidade. Em vídeos futuros, a gente irá trabalhar da outra modalidade de juros, que são os juros compostos. Então, nessas questões que a gente vai resolver nesse vídeo, a gente está tratando aqui de juros simples, que é calculado de acordo com essa fórmula aqui. Capital vezes a taxa vezes o período. É importante a gente deixar bem claro que a taxa percentual e o período devem estar na mesma unidade. Então, essa taxa que é mensal, o período que a gente vai descobrir aqui, tem que estar em meses. Se a taxa fosse anual, o período estaria em anos. Se a taxa fosse diária, o período tem que estar em dias e assim sucessivamente. Então, vamos aqui à substituição. Eu sei que o meu juro aqui tem que ser o dobro do capital. Então, 2C, que eu tenho capital. Nós vamos ver nesse problema que o capital aqui, ele não importa qual seja, né? Esse problema aqui, ele está querendo saber quanto tempo a gente, aplicando um capital a 8%, vai demorar para que a gente resgate o triplo da quantia. Então, o valor aqui, ele é irrelevante. Tranquilo? Então, vamos lá. Quanto é a taxa? 8%. Então, 8 sobre 100, vezes o período, que é o que a gente vai descobrir aqui. Esse C, pessoal, vai ser cancelado, né? Então, a gente pode cancelar aqui. Então, o que é que a gente tem? O 100 vai passar multiplicando 2 e o 8 dividindo. Então, nós temos isolado aqui o nosso N, que vai ser 2 vezes 100 dividido por 8. Ora, 2 vezes 100 é 200. 200 dividido por 8, nós vamos ter aqui 25. 25 o quê? Meses, porque a nossa taxa ela é uma taxa mensal, então o período tem que estar em meses. Ora, a gente olhando aqui nas opções, a opção que é equivalente a 25 meses é o item A, que são 2 anos e 1 mês, né? 2 anos, 24 meses, mais 25 meses, que é a resposta que nós encontramos aqui. Tranquilo, pessoal? Questãozinha bem interessante, né? Onde a gente aplica aqui o conceito do juro simples. E aqui o conceito de montante. Vamos para a próxima questão. Questão 2 aqui, ela diz o seguinte: certo banco cobra juros simples de 0,3% ao dia
para contas pagas com atraso de até 30 dias. Pedro pagou uma conta de R$50 com atraso de 12 dias. O valor pago por Pedro foi de... Então, aqui, pessoal, a gente vai calcular o juro dessa conta que foi paga com atraso. Então, esse 50 aqui, ele é o capital. A taxa percentual é 0,3% ao dia. E o atraso foi de 12 dias. Então, nosso N aqui é de 12 dias. Então, você observa que a taxa e o período estão na mesma unidade. Ó. Então, a gente pode aqui calcular o juro, que vai ser o capital vezes a taxa vezes o período. Então, o juro vai ser o quê? Quem é o capital? 50, vezes a taxa, que é 0,3%, e o N aqui, que é 12. Tranquilo, pessoal? Então, esse símbolo em porcentagem aqui, ele nada mais, nada é do que dividido por 100. Não esqueçam disso, ok? Então, o que é que a gente pode fazer aqui? 50 simplificando por 2 aqui, por 100, na verdade. Então, a gente tem aqui 12 dividido por 2 dá 6. Então, vai restar para nós aqui que o juro vai ser 0,3 vezes 6. Né? Ó, simplifiquei aqui o 50 com 100, deu 2, e dividi o 12 por 2, que dá 6. Então, ficou 0,3 vezes 6. O juro é de 1,8, ou seja, R$1,80. Então, qual foi o montante? O montante aqui vai ser o valor total pago pelo Pedro, né? Que é o capital mais o juro. Capital era o valor da conta, R$50, mais o juro de 1,80. Então, 50 mais 1,8 dá 51,8 ou R$51,80. Esse aqui é o valor pago pelo Pedro. Nós encontramos no item C. Tranquilo, pessoal? Então, aqui a gente simplesmente aplicou a fórmula, encontramos o juro de 1,80 ou 1,8 e o montante, que é o capital mais o juro, 50 mais 1,8. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. O gráfico abaixo mostra o valor a ser pago por uma conta no valor de R$200, em função do número de dias de atraso no pagamento. Aí ele quer saber aqui a taxa de juro cobrada pelo banco. Você observa que o juro ele vai crescendo aqui de forma linear. Isso acontece porque o juro, pessoal, é calculado sempre em cima do capital inicial. Então, ele vai sempre gerar a mesma quantia por unidade de tempo. Então, o juro ele é constante. A modalidade de juros simples. Então, aqui, vamos pegar valores que a gente conhece aqui. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, 10 dias, ele pagou 203, ou seja, pagou R$3 de juro. Em 20 dias aqui, ó, ele pagou 206, ou seja, R$6 de juro. E aqui no 30, ele pagou 209, ou seja, R$9 de juro. Então, a gente pode pegar qualquer um desses pontos aqui, que são conhecidos, para a gente calcular a nossa taxa de juros. Então, o capital é o valor, né, R$200. A taxa é o que a gente quer descobrir. E o período aqui a gente pode... Vamos pegar esse de 10 aqui, né, 10 dias. E o juro foi de R$3. Então, o nosso J aqui, 3. Vamos agora aplicar a fórmula. O juro vai ser o capital vezes a taxa vezes o período. O juro é de R$3. O capital é 200, a taxa vamos descobrir agora, e o período 10, né? Lembrando que a gente poderia ter pego aqui o período 20 e o juro de 6, o período 30 e o juro 9, evidentemente a resposta seria a mesma. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Então, temos aqui o 3, 200 vezes 10 dá 2.000, então 2.000 vezes I. Então, isolando aqui o nosso I, vai ser 3 dividido por 2.000. Aí aqui a gente pode fazer o seguinte, eu vou separar 100 aqui. Vai ficar 3 sobre 20 vezes 1 sobre 100. Por que é que eu fiz isso? Eu quero dar a resposta aqui em porcentagem, né? Então, dividido por 100 vai ser o nosso porcento aqui. Então, eu vou pegar 3 dividido por 20, que vai dar 0,15, né? Então, 0,15 vezes 1 sobre 100, isso aqui vai dar 0,15 dividido por 100. Ora, pessoal, isso nada mais é do que 0,15%, que é exatamente o item A. Tranquilo? Então, só recapitulando, o que é que nós fizemos aqui?
Nossa taxa era 3 dividido por 2.000. Separei aqui o 2.000 como sendo 20 vezes 100 para deixar logo o dividido por 100 aqui, que é o nosso símbolozinho de porcentagem. Então, eu dividi 3 por 20 dá 0,15. Então, ficou 0,15 dividido por 100, ou seja, 0,15%. Opção item A. Tranquilo, pessoal? Então, são essas 3 questões que nós resolvemos nesse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem nos comentários que a gente esclarece, ok? Um grande abraço. No próximo vídeo a gente volta com mais questões de juros simples. Até lá.